Abdominoplastia ou lipoaspiração? Qual é o melhor procedimento cirúrgico para você? Então, eu sou o Dr. Eduardo Porto Leite e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa dúvida comum. Às vezes as mulheres vêm aqui no consultório, muitas vezes já querendo fazer a cirurgia da lipoaspiração, né, doutor? Então, eu já mais ou menos já tenho a ideia toda do tratamento pronto para ser realizado. E muitas vezes, porque de repente uma amiga fez ou uma conhecida fez, acha que também para ela esse vai ser o melhor tratamento. E muitas vezes também influenciada pela essa questão que a lipoaspiração hoje com tecnologias vai resolver a vida dela, mesmo ela tendo um abdômen diferente da amiga. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Qual é o principal fator que vai estar determinando se o caminho vai ser retirar a pele ou não precisar retirar a pele? Bom, de qualquer modo, a gente vai entender que quando você busca um tratamento, você quer o seu melhor resultado, não é verdade? Então eu falo muito com as minhas pacientes aqui, principalmente aquelas que já foram mães, ou seja, que já passaram por esse processo de gestação, em que o abdômen, então, ao longo da gestação vai crescendo, a pele vai estirando, como se fosse uma lycra, então que vai aos poucos estirando e depois que o bebê nasce, obviamente aquilo vai regredir e em média ali com 6 meses a gente já vai ter uma ideia de como vai ficar esse abdômen. E nesse ponto a gente vai entender se esse abdômen ele regrediu completamente e a paciente não ficou com excesso de pele e ficou só com uma gordura localizada, que nesses casos a lipoaspiração seria o melhor tratamento, ou na maioria dos casos em que esse estiramento vai gerar um excesso de pele, que pode ter diferentes graus, desde um grau mais leve até um grau mais avançado, e nesse caso a gente vai precisar então retirar um pouco de pele. Vejam, por exemplo, essa foto. Então, esse é um abdômen que a gente não vê excesso de pele. Nesse caso, por exemplo, uma lipoaspiração vai ser suficiente para a gente, então, tirar aquelas gorduras localizadas em que incomodam a paciente. Normalmente, quais são? Os flancos, abaixo do umbigo, às vezes nas costas. Então, a gente consegue desenhar o corpo da paciente apenas com a lipoaspiração. Nos casos em que já tem flacidez, como, por exemplo, dessa foto, em que a gente já vê uma flacidez que ela tem um grau ali inicial, ela não tem aquele abdômen avental, mas já tem um grau inicial, nesses casos a gente pode associar a lipoaspiração junto com uma retirada de pele. Pode ser desde um pequeno fuso de pele, que fica escondido ali, como se fosse uma cesárea um pouquinho mais alongada, ou muitas vezes a gente já faz também, se tiver diástase, a correção da diástase e alonga um pouquinho mais essa cicatriz. Mas a maior parte dos casos, a gente vai, das pacientes que tiveram gestações, principalmente depois de 2 ou 3 gestações, a gente vai ter um excesso de pele um pouco maior. Por exemplo, olha essa foto aqui. Então vocês veem que já tem uma paciente com um pouquinho mais de excesso de pele, já a presença de uma diástase. E eu vou falar para vocês, você que talvez está me ouvindo aí, esse caso, esses casos são em torno de quase 90% do que a gente vê aqui no consultório. Então não se sinta sozinha, ou de certa forma assim, eu vou precisar retirar uma pele. Não, olha, a grande parte das mulheres vão precisar retirar a pele. E esse é o ponto, quando tem essa indicação, não adianta a gente ficar com medo ou fugir, porque esse caminho é o que vai me levar ao melhor tratamento. É como se eu tivesse um excesso de tecido e eu vou precisar tirar esse excesso de tecido para ficar ajustado, para eu vestir bem a roupa. Então, da mesma forma, a cirurgia. A questão da cicatriz, a gente sempre vai tentar fazer a menor cicatriz, mas buscando o melhor resultado possível. Porque eu vou falar aqui na clínica, com esses mais 10 anos de experiência que eu tenho aqui, nunca vi paciente reclamar da cicatriz, tá? Muito pelo contrário. O paciente sempre vai estar reclamando por um resultado não satisfatório se, por exemplo, você acabou não retirando essa pele. Então, eu sou muito conservador nesse ponto, e também não acredito tanto, às vezes, nesse marketing maior que tem nessa questão de lipo com tecnologia, como se fosse resolver todos os graus de flacidez. Não é isso que acontece, e nos congressos que a gente
frequenta e sérios, a gente vê que os cirurgiões, né, cada vez mais têm esse consenso. Quando tem que retirar a pele, tem que ir pelo caminho da retirada de pele. E nesse caso, então, a gente vai migrando, né, desde a mini abdominoplastia até a abdominoplastia tradicional, hoje, claro, mais moderna, né, a recuperação, o tipo de produtos que a gente vai usar no pós-operatório. A cicatriz ela fica bem escondida ali na linha, né, entre os ossos do quadril, fica escondida pela calcinha, pelo biquíni, e aí a gente consegue resultados incríveis para as mulheres que já têm aquele abdômen com uma flacidez, como eu disse, que são os maiores, né, a maior quantidade das mulheres vão entrar nesse perfil, e a gente consegue então retirar a pele, tratar a gordura localizada, corrigir a diástase, fazer o tratamento completo, e a gente tem vários vídeos sobre esse assunto aqui também no nosso perfil. Então, a decisão lipoaspiração ou abdominoplastia vai ser muito exclusiva e individual, dependendo do que você tem, né? Como foi o teu processo, tua história de gestações, o ganho ou não ganho de peso. Então tudo isso a gente vai estar avaliando, e o mais importante, a gente vai estar decidindo isso, né, após um exame específico do seu caso, e vai junto trilhar o caminho que vai ser a melhor estratégia para o seu tratamento, que vai trazer a beleza para o teu corpo, vai resgatar essa autoestima e vai dar um resultado bonito, de qualidade, para longo prazo, né? Esse é o mais importante, e é isso que a gente tem aqui no Casal Plástica como sempre direção, tá certo? Tem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo, e até o próximo vídeo.